Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje o nosso estudo vai se basear em Tiago, número 1, versículo 19 ao 27. E vamos ao texto. Diz assim o versículo 19: Meus amados irmãos, tenha isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ele começa aqui, Tiago, a instruir a igreja, aos judeus que estavam na diáspora, a ser prudente, a andar com sabedoria. E como nós podemos andar com sabedoria? Ouvindo, prestando atenção, sentando para ouvir pessoas falarem, pregar a palavra, ouvir a mensagem do evangelho e ser tardio para falar, porque nas muitas palavras nós erramos muito. E quando nós falamos pouco, nós pouco erramos. A Bíblia também diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, em diversos momentos das nossas vidas, o melhor que temos a fazer é ficar em silêncio. Há outros momentos que não devemos falar muito, mas prestar atenção, analisar, ver o contexto, o conteúdo do que está acontecendo, avaliar a situação para poder emitir uma opinião. E há momentos que nós devemos ter calma. Ser tardio para irar é não tomar nenhuma decisão com a cabeça quente no momento que você está tenso, mas aguardar, ter paciência, ser prudente, tomar decisões e falar o que é correto ou tomar atitudes no momento e na hora exata. Por isso, Tiago começa a instrução já falando sobre procedência de sabedoria e prudência. E ele diz assim no versículo 20: Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque quando o homem se ira, ele toma decisões que levam a consequências. Essas decisões, ela vem de um momento acalorado, um momento de nervosismo, de ira, onde ele não raciocina sobre o que é certo e o que é errado. E nisso Deus não tem como ter parte, porque como o homem não consegue aguardar a vontade de Deus para emitir uma opinião, para tomar uma decisão, ele faz por si mesmo, automaticamente ele começa a colher o fruto da sua decisão, o resultado da sua ação. E nisso, por muitas vezes, Deus não está presente. Então o homem tem que ter paciência, aguardar em Deus todas as decisões. Tudo que nós fazemos tem que ser mediante a vontade de Deus, segundo a palavra do Senhor, e não tomarmos decisões ou falar o que queremos a nosso bel prazer, sem esperar o Senhor, porque podemos nos complicar, não é verdade? Diz assim o versículo 21: Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Ora, que interessante. Tiago primeiro instrui: tira todo o mal do seu coração, toda a maldade da sua vida, todo pensamento impuro, todo sentimento maléfico, você tem que tirar, desarraigar de você e aceitar de boa vontade a palavra enxertada, implantada em você, ou seja, o Evangelho de Cristo. Porque o evangelho, ele confronta o ser humano, porque o evangelho ele combate o pecado, a natureza pecaminosa, ele combate os prazeres da carne, a qual o homem quer. Então a mensagem de Deus, a palavra de Deus, muitas vezes ela vem ao encontro do ser humano para que ele tenha um processo de arrependimento. Vem mostrar para ele que ele está errado, que as suas atitudes são imprudentes, não são sábias, não são dirigidas por Deus, que ele precisa mudar a rota do seu caminho. E não é fácil, não é verdade? Reconhecer um erro, recuar, voltar atrás das suas decisões, tomar novos caminhos, são decisões complexas na vida do ser humano. Mas se nós tirarmos do coração o nosso eu, o egocentrismo, toda a vaidade, toda a ira, tirar de nós tudo que é ruim, que é mal, e deixarmos a palavra entrar, essa palavra, ela vem como uma semente no nosso coração.
E ela vai germinando, ela vai crescendo, vai frutificando e produzindo frutos dignos de arrependimento, a qual o Senhor a destinou. Por isso que temos que aceitar a palavra de Deus implantada em nossos corações. E ela, segundo Tiago, ela é poderosa para salvar as nossas vidas, porque ela produz um efeito. Tudo que Deus faz tem um destino, tem um objetivo. E a palavra de Deus, ela não volta vazia para ele, mas ela vai concluir o objetivo a qual ele determinou. Por isso, aceite de bom grado, de boa vontade, o que Deus quer para a sua vida. Diz assim o versículo 22: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Como é interessante isso. Se eu apenas ouvir a palavra de Deus e não praticar, que efeito terá na minha vida? Não adianta eu ouvir o que é certo, não adianta eu ouvir regras, normas, condutas que vão me trazer benefícios se eu não colocar em prática. Por isso, muito importante é ouvir a palavra de Deus e dar ouvido à palavra de Deus. Dar ouvido à palavra de Deus é praticar no seu dia a dia. Toda a mensagem do Senhor tem uma aplicação prática diária para nós. Então temos que ouvir, aceitá-la e colocar imediatamente em prática, porque isso vai trazer um fruto onde ela vai nos regenerar, ela vai mudar nossas atitudes, nossas palavras, nossa mentalidade, e aí sim eu tenho um novo viver em Cristo. Porque se em Jesus eu sou uma nova criatura, esta nova criatura tem um novo pensar, um novo agir, uma nova forma de andar, de viver, tem um novo pensamento, vive uma nova perspectiva de vida através do seu Salvador. Porque Jesus nos chamou não para viver no pecado ou nos rudimentos do mundo, mas para vivermos no Espírito, praticando boas obras e sendo abençoado por Ele. Diz assim também, no versículo 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. É exatamente isso. Se eu estou ouvindo a palavra e não estou praticando, não tem efeito. É como se eu olho um espelho e logo eu saio e não lembro mais qual foi a imagem, a aparência, o que eu vi naquele espelho. Ou seja, é uma obra sem fruto. É algo que eu vou estar fazendo que não vai estar me levando a lugar nenhum. Por isso, muitas pessoas nós sabemos que ficam aqui ou ali ouvindo pregações, ouvindo sermões, mas fecham o coração para Deus e não deixam que aquela verdade prática entre e produza fruto. Isso de nada adianta, mas se abrirmos o coração para o Senhor, Ele é fiel e verdadeiro e poderoso para nos transformar, para mudar nossa história, o curso da nossa vida, mudar nossa sorte e nos dar vitória. Por isso diz assim, no versículo 24, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. A pessoa não esquece, porque não está dando ouvido à palavra de Deus. Contudo, no 25, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Aqui ele está instruindo e ensinando que o ser humano, a pessoa, o homem ou a mulher, que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, tudo que ela fizer, seja qual for a obra, vai ser bem-aventurada, ele vai ser bem-sucedido. Por quê? Uma vez que você ouve de Deus a instrução, você ouve o ensinamento do Senhor, corrige a rota da sua vida, começa a tomar decisões acertadas e corretas, ele começa a planear o seu caminho, começa a tirar as barreiras, as coisas que estavam dando errado, ela sai da sua vida e começa as coisas a acontecerem. Da vontade, no momento, na hora de Deus, ele começa a corrigir, consertar o que está torto. E aí nós falamos que Deus transforma até a maldição em bênção. Ele abre porta onde não há porta. Ele transforma o que não é em algo que possa realizar, que possa ser. Mas para isso, eu tenho que ser ouvinte e praticante da palavra de Deus.
para ser bem-aventurado em toda boa obra que eu fizer. Continuando o texto, ele diz assim, no 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Ora, da onde que vem todos os males na vida do ser humano? Vem exatamente do seu coração. E a língua só vai falar do que o coração está cheio. E por muitas vezes a pessoa acaba soltando, vomitando pela boca palavras ruins, maléficas de maldição, onde não agrada a Deus, não agrada aos homens, e essas palavras, ela no reino espiritual, ela produz um efeito, e ela volta contra a pessoa, produzindo um efeito negativo. Então, se um homem quer ser bem-aventurado, bem-sucedido, quer viver em paz com Deus e com seres humanos, nós devemos refrear nossa língua. Devemos utilizar apenas palavras de edificação, de bênção, palavras de crescimento, palavras boas que vão trazer coisas positivas para nós. Ninguém gosta de estar ao lado de uma pessoa negativa, de alguém pessimista, alguém que só fala palavras de maldição, pessoas que usam palavras de baixo calão, palavras torpes, palavrões. Não, tudo isso faz parte do velho homem, é a natureza adâmica caída que tem que ficar morta. Nós temos que vivificar o nosso espírito. Para isso, começamos quando e como? Hoje, já. De que maneira? Refreando a nossa língua, falando só o que é agradável a Deus. De uma mesma fonte, não pode jorrar água doce e água salgada. Ou ela vai ser doce ou salgada. E convém que nós sejamos para Deus uma fonte de água límpida e doce, com palavras boas, de edificação e crescimento espiritual. Por isso, quer agir com sabedoria e prudência? Comece com as suas palavras. Renove a sua mente, mude as suas palavras e as suas atitudes também irão mudar. E você verá quão grande será a bênção de Deus na sua vida, como as coisas vão mudar. O seu dia a dia vai ser melhor, vai ser mais leve, as coisas vão começar a acontecer, a dar certo, porque grandes e firmes são as promessas do Senhor para quem ouve e pratica a palavra dele e refreia a sua língua. E continuando o texto diz assim, o 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui eu preciso explicar uma coisa muito importante. No primeiro século, no contexto do primeiro século, fazer boas obras estava basicamente ligado a ajudar pobres. Pobres, viúvas, forasteiros eram pessoas órfãos, eram pessoas necessitadas de ajuda, que precisava que alguém estendesse a mão e contribuísse para que eles continuassem sobrevivendo. Então, uma missão que o Senhor deixou para a igreja é que olhasse com carinho, estendesse a mão e ajudasse essas pessoas que estavam em vulnerabilidade, que estavam vivendo algum flagelo, algum tormento e precisava de uma ajuda financeira, de um alimento ou de uma palavra. Então, aqui ele diz, Tiago, que a religião pura, verdadeira perante o Senhor é, primeiramente, ajudar os necessitados. Ajudar os necessitados implica em fazer o que é bem, o que é bom para Deus, que é se doar, obras de caridade, atos de justiça. A Bíblia fala por diversas vezes que devemos exercer as boas obras. Dar fruto é exercer boas obras. Então, se separar fazendo bem, contribuindo com aqueles que precisam, principalmente os domésticos da fé. E a outra coisa que ele diz é, e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, o ensinamento de Tiago aqui é, faça o bem e se afaste do mal, dos rudimentos do mundo, das paixões carnais, das coisas que te desviam do foco e da vontade de Deus.
porque a palavra do Senhor nos ensina que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E nós devemos nos apartar das coisas deste mundo, dos desejos carnais, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. E devemos trilhar o caminho do Senhor. E isso sim, para Deus é a verdadeira religião. Então, se eu e você queremos ter uma vida piedosa perante o Eterno, queremos viver uma vida santa, separada do mal, buscando o bem, devemos agradar a Deus. Agradar a Deus é cumprir os seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Fazendo isso, estaremos contribuindo com as pessoas, praticando boas obras e nos afastando do mal e limpando o nosso coração. E aí voltamos lá ao início do nosso estudo. Isto é praticar a palavra de Deus. Então, como eu posso praticar a palavra de Deus segundo o estudo que nós estamos fazendo aqui de Tiago? É purificando o coração, aceitando a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus, purificando também a minha língua, refreando ela, praticando boas obras, ajudando os necessitados e me desviando do mal, do mundo, das coisas do maligno. Fazendo tudo isso, a bênção de Deus é certa em nossa vida. Praticando todas essas coisas, vamos viver uma vida de vitória em Cristo Jesus, porque fiel é o que prometeu. E ele veio para nos trazer uma nova vida, uma nova esperança. Ele veio para nos dar uma perspectiva de viver em Cristo, um viver onde temos dificuldades, barreiras, mas temos grandes e firmes promessas que ele estará conosco em todo o tempo. O Senhor Jesus fisicamente ascendeu ao céu, mas ele deixou o Consolador, que em grego é Paracleto, é o conselheiro, aquele que consola, aquele que ajuda, é o nosso ajudador. E é ele quem vai nos habilitar a fazer a obra de Deus, nos capacitar a continuar nesta obra e vai continuar fazendo a obra em cada coração, em cada vida, para que possa ser semeado cada vez mais esta palavra regeneradora, palavra de graça, produzindo fé em nossos corações. Que Deus possa nos abençoar, possamos ter a palavra de Deus rica e abundante em nosso coração e ela abunde em toda boa obra em nossas vidas, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos, familiares este vídeo, para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado.